Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Lúlio, né, e o seu livro das bestas. Esse é o livro do Bolsonaro, né, mas não é. O livro das bestas, um dos melhores textos da prosa catalã medieval, é uma crua e inteligente alegoria de valor universal sobre as paixões humanas. Lúlio mistura seres humanos e animais e personifica estes últimos como nas fábulas clássicas. Mas a crítica aos humanos e seus costumes atinge níveis insuspeitados graças ao espelho do comportamento animal. A obra apresenta diversos temas: a descrição da sociedade feudal, o efeito das paixões humanas na prática política, a luta entre o bem e o mal e as reformas necessárias para atingir-se o ideal. Servindo-se precisamente do simbolismo das bestas, Lúlio faz desfilar perante o leitor a intriga, a ideologia, o adultério, a mentira, enfim, todas as mazelas que amargam a sociedade dos homens, dos seres humanos, quando estes, incoerentes com a sua condição racional, deixam-se subjugar pela cega sensibilidade. Vamos lá conhecer um pouquinho dessa obra, né? Vamos à introdução do Ricardo da Costa, da Universidade Federal do Espírito Santo. Exemplo notável da tradição dos bestiários medievais, o Livro das Bestas faz parte de uma obra maior de nome Félix, ou Livro das Maravilhas. Trata-se do primeiro esboço na Europa medieval de uma novela filosófico-social, né? Tomás Joaquim, História da Filosofia Espanhola, Filosofia Cristã dos séculos XVIII dos séculos XIII ao XV, melhor. A obra foi escrita em Paris em 1288, entre 1288 e 1289, durante a primeira visita de Ramon Llu àquela cidade. Ao chegar a Paris, com cerca de 54 anos, a visão de Llu sobre o rei e a monarquia de seu tempo já estava fortemente consolidada, e é pouco provável que a corte de Filipe o Belo tenha alterado substancialmente sua visão política forjada em seus anos de formação em Maiorca e Aragão. Por outro lado, a redação do Livro das Maravilhas se insere num momento especial da vida de Ramon. O ano de 1287 é considerado o ano de sua entrada na cena política europeia, quando visita inutilmente a coroa romana. O Papa Honório IV, né, que viveu entre 1285, aliás, que foi Papa durante 1285 e 1287. Ele acabara de falecer. E a corte Filipe o Belo, em Paris, saindo de seu mundo mediterrâneo, de Maiorca e adjacências. Até então, Ramon tinha ido somente a Montpellier, entre 1274 e 1275, como foi visto, para atender a um chamado de Jaime II de Maiorca para que seus livros fossem analisados por um frei menor, mestre em teologia. Além de ir a Paris para ler a sua arte na universidade, Llu procurou esta aproximação com Filipe o Belo, provavelmente com o objetivo de convencê-lo, sem sucesso, a fundar escolas na França que ensinassem línguas orientais a missionários, a semelhança de Miramar, como havia tentado na Cúria Romana um ano antes. Isso está claro em 3 cartas de Ramon a Filipe o Belo, à Universidade de Paris, e a um prelado desconhecido, datadas de 1287 a 1289, em que sua petição, escrita num latim elegante, o que indica que provavelmente solicitou os préstimos de um latinista parisiense, já que sabia que seu latim não era bom, corresponde à seguinte passagem autobiográfica no Livro das Maravilhas. Filho, disse o ermitão, um homem que durante muito tempo havia trabalhado para a utilidade da Igreja Romana, veio a Paris e disse ao rei da França e à Universidade de Paris que fossem feitos monastérios onde fossem ensinadas as línguas daqueles que são infiéis, e que nessas línguas fossem traduzidas a arte demonstrativa, e que com aquela arte demonstrativa homens fossem aos tártaros, e que aqueles homens pregassem e mostrassem a eles a arte, e que aqueles homens tártaros fossem a Paris, e que mostrássemos e transmitíssemos a nossa língua e a nossa escrita a eles antes que retornassem à sua terra. Essas coisas e muitas outras solicitou este homem ao rei e à Universidade de Paris, e que fosse confirmada pelo santo apóstolo e fosse uma obra perdurada. Por esta maneira, filho, se poderia crescer a fé romana, porque converteríamos os tártaros e aqueles da Licônia. Licônia, atualmente Cônia, na Ásia Menor. Provavelmente Ramon Llu, o Lúlio, né, se refere aos turcos seljúcidas, que então estavam com o protetorado do grande Khan mongol da Pérsia e outros gentios, e aqueles destruiriam os sarracenos, e assim, pela via do martírio e pela grandeza da caridade, todo mundo poderia ser dado à cristandade. Ramon menciona os tártaros, os mongóis, porque neste período, com o fim das cruzadas na Palestina em 1291, existia uma intensa atividade diplomática entre os reinos europeus e o grande Khan mongol da Pérsia, também com os tártaros, que possuíam então uma simpatia pelo cristianismo. Para toda essa atividade diplomática, só vê Ricardo Garcia Vilos
Lada, né? História da Igreja Católica, Idade Média. Esta possível aliança mongol com os reinos cristãos tinha o objetivo político de expulsar os mamelucos egípcios da Síria e da Palestina. Toda essa atividade diplomática suscitava o interesse de Ramon Lull pelo fato de estar contida em sua proposta de conversão dos infiéis. Esta passagem explica muito a respeito da reforma social luliana. Para ele, o mundo só poderia ser reformado se, por um lado, da cristandade, os fiéis fossem educados na religião, a começar pelos príncipes, por outro, os infiéis fossem convertidos pelo diálogo e pela razão. O projeto de reforma social luliana, né, agradeceu ao professor Dr. Guilherme Pereira das Neves, da Universidade Federal Fluminense, pela percepção do sentido da reforma cristã luliana, né? Ramon Lull, né? Infiéis, quem são os infiéis? Gentios, judeus e muçulmanos. Os fiéis são toda a cristandade, pregando a conversão, né, do mundo e a educação, a começar pelo príncipe. A primeira intenção luliana é amar, honrar, servir, conhecer a bondade e a nobreza de Deus. Assim, o Livro das Maravilhas se insere no contexto político. A corte parisiense de Filipe o Belo é a própria Universidade de Paris, onde Lull leu sua arte pela primeira vez para um público internacional de estudantes e doutores de diversas nações. Contudo, por problemas de comunicação em sua exposição, sua maneira arábica de falar, essa tentativa de divulgar sua arte em Paris foi um fracasso. A semelhança de sua estada em Roma pouco antes, né? Está isso na sua vida coetânea, 18 e 19. Isso é um pouquinho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos 740 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que olham por conta de conteúdo passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma YouTube e em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista e até a próxima.